Agradecemos pela compra da máquina de costura da Brother. Este DVD mostrará uma visão geral do funcionamento da máquina de acordo com o manual de operação. Por favor, verifique que algumas descrições podem não se aplicar para as especificações do seu modelo. Primeiro, vamos preparar a máquina para o uso. Coloque o cabo do lado direito da máquina e introduza o plugue de alimentação na tomada. As luzes e a tecla LCD acendem quando o aparelho é ligado. Como configurar e enrolar a linha da bobina? Por favor, use sempre a bobina original. A utilização de produtos convencionais e de espessura diferente pode causar danos ou falha na máquina. Pressione o suporte do pino do carretel para baixo e retire a tampa do carretel. Coloque o carretel lentamente até o fundo e de modo que a linha desenrole de baixo para a frente. Segure a linha da bobina com as duas mãos e passe sobre o guia da haste. Em seguida, passe o fio de trás para a frente pela capa do guia. Passe a linha na parte convexa do guia de linha da bobina e enrole a linha para o lado esquerdo firmemente. Pressione para a direita até ouvir um clique, ajustando a posição da mola de ajuste de tensão da caixa da bobina e a canaleta. Puxe a linha entre os discos pretensor para a direita, enrole a bobina 5 a 6 vezes no sentido horário e enganche a linha na canaleta e corte a linha. Deslize o controlador de velocidade da costura para a direita. Ligue a máquina e pressione o botão Start Stop uma vez para iniciar o enrolamento da bobina. Quando a bobina encher, ela vai girar lentamente. Nessa hora, pressione o botão Start Stop para parar a máquina. Caso utilize o pedal, conecte o soquete do pedal no plugue na parte traseira da máquina. Deslize o controlador de velocidade de costura para a direita. Ligue a máquina e enrole a linha pisando no pedal até o fundo. Quando a bobina encher, ela girará lentamente. Nessa hora, remova o pé do pedal para parar a máquina. Corte a linha da bobina com uma tesoura, faça o eixo do bobinador deslizar para a esquerda e remova a bobina do eixo. E retorne o controlador de velocidade de costura para a posição original. O ajuste da linha de baixo deve ser efetuado levantando a agulha e desligando a máquina, pressionando o botão da posição da agulha uma ou duas vezes para levantar o calcador. Retire a tampa pressionando o botão deslizante da direita. Coloque a bobina de modo que a linha saia pelo lado esquerdo, segurando pela ponta com a mão esquerda, pressionando levemente com a mão direita.
Pressione levemente a bobina e certifique-se que, puxando a linha, a bobina gira na direção anti-relógio. Passe a linha através da fenda com a mão esquerda e puxe e corte a linha. Certifique-se que a linha está corretamente inserida através da mola de tensão de ajuste da caixa da bobina. Retorne a tampa da bobina. Para finalizar a configuração da bobina. Agora vamos apresentar como passar a linha de cima. Ligue a máquina e levante a alavanca do calcador. Pressione o botão de posição da agulha 1 ou 2 vezes para levantar a agulha e desligue a máquina. Pressione a alavanca pino do carretel para baixo e retire a tampa do carretel. Coloque totalmente o carretel até o fundo, de modo que a linha desenrole de baixo para a frente. Segure a linha da bobina com as 2 mãos e passe a linha sob a fenda. Em seguida, passe a linha pela tampa guia da linha de trás para a frente. Segure a linha com a mão direita e com a mão esquerda passe a linha ao longo da fenda, seguindo a numeração. Certifique-se de que a linha está passando pela alavanca da direita. Segure o suporte da agulha e passe a linha com a mão direita, segurando a linha com a mão esquerda. Abaixe o pé calcador e abaixe levemente o passador de linha e enganche a linha sobre o guia. Abaixe totalmente o passador de linha para que o gancho passe a linha pelo buraco da agulha. Retorne lentamente o guia da agulha para que a linha passe na agulha. Puxe a ponta da linha passada pela agulha e deixe cerca de 5 cm de linha para a parte traseira da máquina. Assim, encerra-se o ajuste da linha de cima. Agora, vamos começar a costurar. Verifique se a máquina está ligada e o indicador da tecla de ponto utilitário está aceso. Selecione o padrão desejado e, com a chave de função de comutação, ajuste na categoria do padrão. Cada vez que pressionar a chave de função de comutação, altera-se a categoria. Após selecionar a categoria do padrão, digite o número do ponto que escolheu, pressionando o lado mais ou lado menos da tecla de seleção do ponto que fica abaixo do display de cristal líquido. Pressionando a tecla da direita, pode mudar o digital da direita. E pressionando a tecla da esquerda, pode mudar o digital da esquerda. O pé calcador a ser utilizado é indicado conforme o número de pontos. Neste caso, use o calcador J. Levante a agulha pressionando o botão de posição da agulha 1 ou 2 vezes e levante o pé calcador para posicionar o tecido. Coloque a linha de cima sob o calcador. Enquanto segura a linha e o tecido com a mão esquerda, gire o volante em sua direção para abaixar a agulha no ponto de início da costura e, em seguida, abaixe a alavanca do calcador.
Ajuste a velocidade com o controlador de velocidade de costura e pressione o botão Start Stop uma vez para iniciar a costura. Após a costura, pare a máquina pressionando o botão Start Stop. Pressione o botão de posição da agulha para levantar a agulha. Levante o pé calcador. Puxe o tecido. E depois corte as linhas com o cortador de linha no lado esquerdo da máquina. Vamos dar um ponto para a costura de reforço. Abaixe a agulha no ponto em que deseja começar a costura, abaixando o calcador. Ligue a máquina lentamente e quando tiver costurado 3 a 5 pontos, pare a máquina, pressione o botão de costura de reforço e segure para costurar pontos reversos até retornar ao ponto de partida. Quando retornar ao ponto de partida, tire o dedo do botão de costura de reforço e volte a costurar novamente. No final da costura também, enquanto pressiona o botão de costura de reforço, com a máquina parada, pode-se fazer a costura de reforço. Agora vamos apresentar como ajustar os pontos de costura. É possível ajustar o ponto da costura conforme as necessidades. Faça os ajustes pressionando a tecla mais ou menos de ajuste do comprimento do ponto. Pode também ajustar a distância entre os pontos dos padrões. Faça os ajustes pressionando a tecla mais ou menos de ajuste da oscilação em zigue-zague da largura do ponto. Após ajuste da oscilação da largura do ponto, gire lentamente o volante em sua direção e verifique se a agulha não está tocando no calcador. Vamos verificar como ajustar a tensão da linha. Esta máquina permite costurar vários tipos de tecidos, com a tensão ideal da linha. Caso queira alterar a tensão da linha, dependendo do tipo de tecido ou linha utilizada, ajuste no tecido efetuando o teste de costura, ajustando diretamente a tensão da linha. Agora vamos terminar as costuras. Use o pé para chuleado G para terminar as costuras. Ligue a máquina e selecione um ponto chuleado usando as teclas de seleção de pontos. Desta vez, vamos tentar costurar no padrão de número 7. Posicione o tecido com a borda do tecido encostada na guia do calcador e abaixe o calcador. Costure com a borda do tecido encostada na guia do pé calcador. Agora, vamos tentar fazer as bainhas. Use o pé de bainha invisível R para fazer a barra.
Dobre o tecido pela borda que deseja fazer a bainha e depois ajuste em cerca de 5 mm a partir da borda do tecido. Ligue a máquina e selecione um ponto de bainha, usando as teclas de seleção de pontos. Retire o encaixe para a base plana, para a esquerda e o remova. Ajuste o tecido com o verso voltado para cima. Levante o calcador e posicione o tecido de modo que a borda da bainha dobrada fique alinhada com o guia do pé calcador. Gire o volante lentamente em sua direção e verifique se a agulha pega levemente na dobra da bainha. Costure a dobra da bainha junto à guia do calcador. Agora vamos costurar a casa de botão. Use o pé de caseado A para costurar a casa de botão. Use o giz de alfaiate para marcar a posição e o comprimento da casa de botão sobre o tecido. Com o botão na placa guia de botão, coloque o pé da casa de botão. Ligue a máquina e selecione a casa de botão usando as teclas de seleção de pontos. Passe a linha de cima no buraco do calcador. Alinhe a marca vermelha no pé calcador com o lado frontal da marcação sobre o tecido e abaixe o calcador. Puxe para baixo a alavanca da casa de botão o tanto quanto possível, para que a alavanca fique atrás do suporte. Segure levemente a linha de cima com a mão esquerda, abaixe a agulha no tecido e comece a costurar a casa de botão. A máquina reforçará a costura automaticamente, antes de parar. Após a costura, levante a alavanca da casa de botão. Vamos experimentar o bordado de caracteres. Para bordar os caracteres, use o calcador N. Ligue a máquina e selecione o ponto de caracteres na chave de função de comutação. Nos modelos equipados com 2 tipos de fonte de caractere, pressione a chave de função de comutação para selecionar a página da categoria que deseja costurar. Vamos bordar estes caracteres. Primeiro, selecione 02 para B e pressione mais da chave de ajuste de largura do ponto para digitar o número desejado. Em seguida, selecione 18 para R e digite o número. Selecione 15 para o O e digite o número. Continue a digitar todos os números de caracteres da mesma forma.
Depois de digitar todos os números, pressione mais ou menos da tecla de ajuste de comprimento do ponto para verificar o número de caractere que digitou. Também é possível adicionar caracteres após digitar os caracteres selecionados. Para adicionar um caractere, selecione um número e pressione mais na tecla do ajuste da largura do ponto. Para apagar um caractere digitado, pressione menos da tecla de ajuste de largura do ponto para apagar os últimos caracteres. Ajuste o tecido e comece a costurar. Por final, corte o excesso da linha e o bordado do caractere está pronto. O caractere digitado será mantido na memória, mesmo desligando a máquina. Ao digitar o novo caractere, pressione menos na tecla do ajuste do ponto de largura e apague os caracteres armazenados na memória. Vamos dar uma olhada em como trocar a agulha e fazer a manutenção da máquina. Antes de trocar a agulha, desligue a máquina e levante a agulha pressionando o botão de posição da agulha uma ou duas vezes. Abaixe o pé calcador. Segure a agulha com a mão esquerda. Solte o parafuso de fixação da agulha com a chave de fenda com a mão direita e retire a agulha. Coloque o lado plano da nova agulha para a parte traseira da máquina, até tocar na batente da agulha. Segure a agulha com a mão esquerda e aperte o parafuso de fixação da agulha com a chave. Certifique-se de desligar a máquina antes de fazer a manutenção. Retire o calcador, a agulha e o suporte do calcador. Deslize a agulha de liberação da tampa da placa na parte superior esquerda da tampa em sua direção para remover a tampa da chapa da agulha. Segure a caixa da bobina e a retire. Use a escova de limpeza ou um aspirador para remover a poeira do compartimento da bobina e seus arredores. Retorne a caixa da bobina à sua posição original. Certifique-se que o sinal triângulo na caixa da bobina fica alinhada com o sinal círculo da máquina. Há diversas funções úteis que podem ser manuseadas com praticidade. Se divirta com a máquina de costura computadorizada da Bloder, que foi projetada com autêntica costura artesanal.